Olá, bom dia a todos meus irmãos e a paz do Senhor. Hoje a devocional se encontra aqui no livro de Tiago, o capítulo 1 e o versículo 22, que diz assim: E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém? Aqui é Tiago, né? Carta de Tiago, ele escrevendo, e ele fala que nós devemos ser cumpridores da palavra, não somente ouvintes da palavra. Nós devemos cumprir a palavra de Deus. Nós não devemos só ouvir ou falar da palavra, nós devemos viver a palavra, cumprir a palavra, viver a palavra, viver como Jesus viveu, ensinando as pessoas, passando o evangelho para as outras pessoas, tendo humildade e amor no coração, porque é assim que Jesus era. Ele passava amor, passava humildade para as pessoas. Então nós devemos ouvir a palavra e praticar a palavra. Porque aqui fala no versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho, o seu rosto natural no espelho. Porque a pessoa contempla o rosto no espelho, vê aquela imagem, mas depois quando sai, desaparece. Então, nós devemos ouvir e viver a palavra, porque senão nós seremos hipócritas, né? Nós vamos estar enganando a nós mesmos, como aqui fala, que a gente não nos engane a nós mesmos. Nós devemos viver a palavra com sabedoria, nós devemos praticar a palavra, principalmente com amor para com as pessoas, ajudando as pessoas. Amar as pessoas é ajudar, é cuidar, é falar a verdade, né? Porque hoje em dia está difícil demais de falar a verdade, as pessoas não aceitam ouvir a verdade, principalmente a verdade do Evangelho. Aqui no Brasil já está ficando difícil você falar da palavra de Deus. Você não pode falar muitas coisas que tem na palavra de Deus, que já está sendo proibido. Muitos não estão aceitando, porque diz que é ofensivo, mas amar quer dizer falar a verdade, mostrar a verdade para a pessoa, é mostrar o caminho certo para quem está andando no caminho errado. Isso também é amor. Uma das maiores provas de amor que tem, é você mostrar o caminho certo para quem está no caminho errado. E é isso que o Evangelho faz, e é isso que a palavra de Deus faz, é mostrar o caminho, a direção para as pessoas, mostrar o caminho certo a ser seguido, mostrar o caminho certo a ser guiado, porque a palavra é guiada por Jesus Cristo. A palavra é o próprio Jesus e ela nos guia como nós devemos viver e como nós devemos fazer, como nós devemos caminhar para ter uma vida de comunhão com Ele e um dia nós termos o prazer de encontrar Ele na glória. Ele nos ensina isso. Isso também é amor. Amor é falar a verdade. Amor não é você passar a mão na cabeça dos erros das pessoas, concordando com tudo que as pessoas fazem. Isso não é amor. Isso não é amor. O amor verdadeiro é aquele que você fala e mostra à pessoa que ela está errada, que ela está no caminho certo, para que ela possa abrir os olhos. Você tem que respeitar a escolha das pessoas. Nós devemos respeitar, sim, as escolhas das pessoas. Se ela quer seguir aquele caminho, mas nós devemos alertar, e é isso que o Evangelho faz, e é isso que a palavra de Deus faz, e é isso que nós devemos cumprir. Isso que nós cristãos devemos cumprir, é levar o Evangelho do Senhor às pessoas, para que as pessoas se despertem, se acordem e se volte para Deus, volte para o caminho da salvação. Tem muitos que trilharam o caminho da salvação e hoje estão aí perdidos, né, como ovelhas perdidas no mundo, mas o Pai te chama de volta, o Pai quer que você volte, o Pai tem saudade de você.
Como se fosse a história do filho pródigo, né? O filho pródigo viveu com o pai, depois pegou a sua herança e foi para o mundo, e bagunçou tudo que tinha. Mas o pai espera de braços abertos a sua volta, pois ele ama todos os seus filhos. Deus não despreza os seus filhos. Ele ama e Ele quer cuidar e proteger. Basta você dar um passo de arrependimento, basta você dar um passo de reconhecer que você precisa de Deus, de que você precisa dele na sua vida. E a gente deve viver com a certeza de que Deus cuida da gente, e a gente deve viver praticando a verdade do Evangelho da cruz, porque de nada adianta a gente viver no mundo achando, nos enganando, porque, como eu li um comentário agora dizendo assim, pior é... A gente acha ruim quando as pessoas nos enganam, mas pior ainda é quando nós nos enganamos a nós mesmos, quando a gente acha que está vivendo o que é certo, quando a gente acha que está fazendo o que é certo, mas a gente está praticando o erro, a gente está praticando o errado, que a gente fala de Deus da boca para fora, diz que ama a Deus, diz que tem fé em Deus, mas não vive os seus preceitos, não vive os seus ensinamentos. Isso não é amar a Deus. Amar a Deus é obedecer os seus ensinamentos, é viver o que Ele quer para nós, pois o que Ele quer para nós, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, quando a gente está no mundo, vivendo de forma dissoluta, vivendo de forma errada e ainda profere palavras do Senhor, fala que ama a Deus, fala que tem fé em Deus, isso a pessoa está se enganando, porque faz isso de certa forma para passar um pano quente por cima dos erros, né? Eu vivo assim, faço isso e aquilo, mas eu amo a Deus, eu tenho fé em Deus. Isso não é amor. Isso não é ter fé em Deus. A própria palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. De nada adianta você dizer que tem fé em Deus se você não vive para Deus. De nada adianta você dizer que tem fé em Deus se você não nega os seus pecados, os seus desejos carnais para viver para Deus. Isso é não cumprir a palavra de Deus. É você dizer que acredita, que crê em Deus, que tem fé nele, mas não pratica a verdade do Evangelho. Não deixa a sua vida errada, não deixa o seu caminho torto para poder seguir o caminho reto. A porta estreita, que é a porta de Jesus Cristo. O caminho estreito, que é o de Jesus. Muitos não querem esse caminho, mas é o caminho que leva à salvação. Porque a porta larga aceita tudo, mas leva para o caminho da perdição, para a morte eterna, para o inferno. O caminho estreito não. O caminho estreito é difícil de passar por ele, é complicado. Nós temos que largar os nossos desejos carnais, nós devemos deixar nossas vontades para seguir o caminho estreito, mas é o caminho mais precioso que existe, o caminho mais valioso que existe é a porta estreita. Então que a gente venha pensar sobre isso e que a gente venha viver o Evangelho de Jesus Cristo puro e simples. Jesus só quer que você se entregue a Ele. Jesus só quer que você entregue a sua vida a Ele. O mais Ele fará. O mais Ele fará. Que você pense sobre isso, que você repense a sua vida, que você venha viver o Evangelho de Cristo. Não só proferir palavras, nem falar palavras, mas venha viver o Evangelho, venha realmente tomar a atitude de querer deixar tudo para lá para viver com Cristo. Não se engane mais com as coisas do mundo, não se engane com as coisas que vem acontecendo, porque o mundo jaz do maligno, o maligno está aí enganando a muitas pessoas, levando muitos com ele para o inferno, mas Jesus todos os dias está batendo a porta do seu coração, querendo que você venha viver o Evangelho da salvação com ele. Ele veio para trazer as boas novas, e as boas novas é a palavra, é ele mostrando o caminho que nós devemos seguir. Então que a gente
não só pregue a palavra, que a gente viva a palavra. E viver a palavra é falar a verdade, é mostrar às pessoas que elas precisam de arrependimento, precisam de perdão, para um dia poder morar no céu. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida, o seu coração, e você seja ricamente abençoado por essa palavra de Deus, pois a palavra de Deus é poder, é cura, é vida em nossas vidas. Amém? Tenham todos um excelente dia. Na santa e gloriosa paz do Senhor. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreva se você não é inscrito, e que a graça do Senhor alcance a sua vida. Amém?